queria apresentar a Mariana Valente do Internet Lab, diretora, presidente do Internet Lab? Diretora do Internet Lab. E ela também é aqui pesquisadora da Casa do SEBRAP, vinculada ao Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP. Né? Então, foi muito bom ela ter aceitado o nosso convite. E, bem, obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro, super obrigada, Antônio, pelo convite. É muito bom estar aqui. Uma das coisas que a gente estava falando um pouco mais cedo é que a gente já atuou algumas vezes juntos, né? Parece que esse tema de acervos, digitalização, tecnologia vem em ondas um pouco. Eu sinto que a gente trabalhou muito juntos numa segunda onda disso, talvez, que está um pouco adormecida, talvez. Eu coloquei essas referências dessas instituições porque foram as instituições pelas quais eu passei, nas quais eu trabalhei com as pessoas nesses temas que a gente vai falar aqui. Então, eu fui coordenadora jurídica do MAM por 4 anos, e aí naquele período eu comecei a coordenar o grupo de direitos autorais do GT Arquivos de Museus e Pesquisa, que funcionou até o ano passado, né? O Gabriel era parte também. E foi por meio desse GT que a gente começou a fazer um monte, quem estava fazendo parte do subgrupo começou a fazer um monte de discussão sobre direito autoral em museus, e isso depois, quando eu fui trabalhar na FGV num projeto chamado Acervos Digitais, a gente se juntou e lançou alguns materiais que eram um conhecimento conjunto que a gente tinha agregado nesses espaços. Enfim, eu hoje estou no Internet Lab, que é Centro de Pesquisa em Internet e Cultura Digital, e sou do Conselho Global do Creative Commons, então estou muito ligada a essas discussões de acesso aberto, cultura livre, etc., além de pesquisadora aqui da casa. E um dos materiais que a gente lançou pela FGV, e nessa articulação entre o GT e o projeto que a gente estava fazendo lá de pesquisa, foi esse livro que chama Memórias Digitais, que foi resultado de 2 workshops que a gente realizou, um em São Paulo e um no Rio, para discutir questões relacionadas à digitalização, digitalização de acervos em geral. E uma das coisas que a gente identificou é que, enfim, direito era uma das questões, não é claramente a única, né? Uma das questões, um dos obstáculos grandes, mas se a gente tivesse que apontar, e acho que até tem uma pesquisa recente do CETIC, né, sobre digitalização da cultura, que mostra que parece que financiamento é a principal, né, o principal problema mesmo, acho que como o Gabriel estava colocando, né, toda essa questão de os projetos não serem perenes nunca, dependerem de editais, etc. Isso vem aparecendo muito como, acho que a maior fragilidade desse setor no Brasil, mas certamente direito é uma das questões, e eu acho que do mesmo jeito que as instituições mostram essa fragilidade, deficiência de profissionais de TI, elas também mostram essa fragilidade com o direito, né? Quando eu estava trabalhando no MAN, quando eu comecei, eu acho que era a única instituição cultural, a gente tentou fazer esse mapeamento, que tinha um advogado dentro. Fora o Itaú Cultural, né? O Itaú Cultural também tinha tudo, mas um museu que funcionava assim, exclusivamente como museu, não era nem instituição cultural, desculpa, era o único que tinha. Acho que hoje já tem outras, e além disso as instituições públicas tinham uma grande dificuldade de discutir com as procuradorias, porque os profissionais de direito não eram necessariamente especializados na área de acervos, então tem uma dificuldade mesmo de discutir isso de um jeito especializado, né? O que realmente são as interfaces entre direitos e acervos, quais são as dificuldades que essas instituições têm, etc. E como é que a gente consegue mover disso para discutir acesso aberto, licenciamento aberto, que é certamente já um segundo passo. E foi pensando nisso que a gente montou pelo GT e FGV esse manualzinho aqui, que é um manual de direito autoral para museus, arquivos e bibliotecas, discute os conceitos essenciais de direito autoral, e tem uma segunda parte já falando de licenciamento aberto, políticas de Open GLAM. Ele está online, o manual, então a gente até está com várias... ainda tem que fazer um plano de distribuição das unidades físicas, é uma coisa que a gente pode conversar com quem tiver interesse. Não está muito claro como que a gente vai distribuir, mas está online. E acho que nesse processo todo de mapeamento, junto com esses vários atores, a gente encontrou uma série de dificuldades que estão ligadas a questões diferentes. Acho que uma delas diz respeito a direitos de terceiros, e aí eu vou falar um pouco mais detidamente disso, mas
eu acho que passa pela dificuldade, todo mundo pensa em primeiro lugar, né? Eu não consigo digitalizar os acervos porque tem um direito autoral, tem um herdeiro que me impede, mas tem outras questões que não são tão visíveis e que dizem respeito às políticas institucionais mesmo. E, enfim, decisões que as instituições podem tomar, ou políticas que elas podem adotar e que não tem tanto a ver com dificuldades que estão existentes no direito. E acho que eu vou dividir a apresentação entre esses dois temas para a gente conseguir separar, inclusive, que tipo de ação que tem que ser tomada em cada caso, né? Quando a gente fala de direito autoral em instituições culturais e as dificuldades que as instituições culturais têm, eu penso em dois grandes problemas. Um deles diz respeito às limitações e exceções e o outro às obras órfãs. As limitações e exceções do direito autoral no Brasil são o que é o equivalente ao que a gente chama de fair use no direito americano. Todo mundo conhece, né? Fala do fair use, tudo. A gente não tem uma coisa desse tipo no Brasil, mas a gente tem uma série de usos que a Lei de Direitos Autorais já permite, que significa que uma pessoa, uma instituição, qualquer pessoa pode fazer aquele uso sem ter que pedir autorização do detentor de direitos, né? E consequentemente sem ter que pagar. E isso no Brasil é bastante limitado. Teve uma época que a Consumers International, que é uma organização que lida com direitos do consumidor e fala muito do digital também, fazia uma lista dos países mais restritivos em termos de direito autoral e o Brasil ficava em quarto, quinto sempre, do mundo. Então listava ali quais eram os usos que a população podia fazer, que os usuários em geral podiam fazer, e o Brasil estava sempre entre essas piores legislações nesse sentido, né, de terem poucos respiros. E de fato a gente tem alguns, mas por exemplo, uma cópia privada que um usuário possa fazer para si, na nossa lei, que é a lei de 1998, o usuário só pode fazer um pequeno trecho, né, ele não pode fazer uma cópia integral para si. E tem uma regra que é uma regra flexível, um pouco geral, que é essa do artigo 46, inciso 8, que eu marquei aí, e que é o que a gente tem de mais próximo de um fair use, tá? Que é uma descrição geral do que um usuário pode fazer em relação a uma obra existente, e que passa aí por utilizar pequenos trechos ou mesmo uma obra integral quando de artes plásticas, seguidas algumas condições. É importante eu dizer que é uma regra que até que permitiria um respiro bastante grande, né, algum espaço das instituições culturais de tomar algumas ações. Então, se você levar isso ao pé da letra, você poderia pensar, bom, eu posso até reproduzir uma obra num catálogo, né, porque é uma obra de arte, sem pedir autorização, porque é uma obra de arte integral, a reprodução em si não é o objetivo principal da obra nova, quer dizer, não é uma obra que eu estou criando só para reproduzir aquela imagem, né, está no meio de um contexto. E eu acho que não prejudica a exploração normal. Você poderia, em princípio, isso era uma discussão que se fazia muito quando eu estava no MAN, nossa, mas a gente não pode usar esse artigo para publicar as coisas em catálogo, sem ter que pedir autorização, de repente para colocar na internet, uma resolução baixa, já que isso não vai prejudicar a exploração normal. É importante falar que, além da lei restritiva, a gente tem uma interpretação super restritiva da Lei de Direitos Autorais no judiciário, e isso faz com que as pessoas se sintam super inseguras. Então tem uma discussão sobre quais que deveriam ser as limitações e exceções que seriam benéficas para as instituições culturais, né? Como que a gente poderia pensar em reformas legislativas que dessem mais segurança para os profissionais das instituições, para eles poderem agir em situações, inclusive, que parece que já estão, né, autorizadas pela legislação. E uma deficiência principal da lei brasileira no que diz respeito às limitações e exceções para as instituições culturais é que a gente não tem uma limitação ao direito autoral para cópia de preservação. Então, a rigor, se você fosse olhar para a lei ao pé da letra, inclusive para você fazer uma cópia para preservar uma obra, você teria que pedir autorização para o detentor de direitos. É claro que você pode fazer uma outra interpretação disso, interpretar de acordo com a Constituição, com todos os princípios da Constituição de os direitos de acesso à cultura, etc., e chegar à conclusão de que, olha, mesmo que a lei estritamente não permita fazer uma cópia de preservação, porque o direito a gente interpreta sistematicamente, né? Você nunca tem uma lei só, você tem todo um aparato. Mas é claro que seria muito melhor que isso estivesse expresso na lei para os profissionais se sentirem seguros quando fazem uma coisa dessa, né? Então,
uma biblioteca, por exemplo, que tem um livro em situações de degradação avançada e não quer deixar aquele livro exposto porque o manuseio vai acabar piorando, né, a degradação daquele livro, ela pode sentir que não tem o direito, não vai se sentir segura para fazer uma digitalização para os usuários poderem utilizar para preservar o original, né? Então isso é uma deficiência principal. Mas, além disso, tem uma série de outras questões, como isenção de responsabilidade para profissionais de instituições culturais, tudo que podem ser pensadas, e essa discussão está acontecendo hoje, não no Brasil, mas internacionalmente. Na Organização Mundial de Propriedade Intelectual está tendo uma discussão hoje para se assinar um tratado de limitações e exceções para bibliotecas, arquivos e museus. Eu estava conversando um pouquinho disso com a Renata Mota mais cedo hoje, porque em 2013... o ICOM decidiu sair dessa discussão porque achou que não tinha consenso entre os museus sobre o interesse em levar adiante uma discussão sobre limitações e exceções, né? E na época, o que estava em jogo era que muitos museus viam a propriedade intelectual como recursos seus, né? Como ativos seus, principalmente os museus mais ricos, que têm acervos maiores, etc. Então, o ICOM não conseguia encontrar um consenso entre os museus para forçar a negociação desse tratado, para esse tratado ser assinado, mas parece que o ICOM está se aproximando de novo das bibliotecas e arquivos, que tem instituições internacionais muito fortes representando esses interesses, né? E pode ser que entre com força aí. Esse tratado está sendo negociado já faz anos, faz mais de 10 anos e provavelmente não vai ser assinado tão cedo, mas continua em negociação aí na Organização Mundial por bastante tempo. E o segundo tema que diz respeito à legislação e que influencia muito as atividades de digitalização, tem relação com tecnologia, é o das obras órfãs. As obras órfãs são obras em relação às quais a gente não sabe ou a situação dos direitos ou quem detém aqueles direitos, né? Então, ou a gente não sabe quem foi o criador daquela imagem específica, por exemplo, ou o autor morreu e a gente não sabe quem que é o herdeiro. A gente não tem essas estatísticas no Brasil, mas os números internacionalmente, né, de quem conseguiu levantar isso, são alarmantes. O British Museum alega que 25% do acervo deles é de obras órfãs. E isso tem muito a ver com o tipo de acervo também, né? Você está falando principalmente de acervos um pouco mais antigos, mas não de obras que estejam em domínio público. Se as obras estão em domínio público, teoricamente não tem mais direitos, não tem que se preocupar com isso, né? Mas você não está falando de um acervo contemporâneo, você está falando de um acervo um pouco mais antigo, provavelmente de obras que estão provavelmente protegidas, mas os autores já morreram, isso vira uma questão enorme. E quando você pensa em projetos de digitalização em massa, isso é um empecilho. Provavelmente quem trabalha em instituições culturais já deve ter se deparado com uma situação dessa, né? Tem essa imagem, eu quero publicar, eu quero pedir autorização, eu quero eventualmente até pagar, mas eu não sei para quem. E aí o que eu faço, né? Eu coloquei até o regramento que a gente tem na Lei de Direitos Autorais, mas só para ilustrar que não é um regramento, tá? A Lei de Direitos Autorais é muito pouco técnica no ponto de... em tudo que não é música e audiovisual. Teve um lobby muito forte do setor da música e do audiovisual, então é muito mais desenvolvido nesses campos e não tem um regramento para isso. Ela mistura a obra anônima ou pseudônima com um autor desconhecido e basicamente o que dá para você extrair de tudo isso é que assim, quem publicar vai exercer os direitos daquela obra anônima, que não é exatamente também o que é o conceito de obra órfã, mas se aparecer quem é o detentor dos direitos, a instituição vai ter que dar uma compensação adequada. E isso cria uma insegurança gigantesca, né? Porque você não sabe em que contexto que vai aparecer esse detentor de direitos e você fica claramente numa situação de desvantagem negocial, né? Porque você já publicou. Então, o valor que pode ser dado, a remuneração que pode ser considerada adequada pode ser uma coisa gigantesca, ainda mais se você estiver falando de digitalização de um grande número de obras, né, de um acervo grande. Essa discussão ela avançou bastante na Europa na década de 2000 e aí em 2012 foi negociada uma diretiva no âmbito da União Europeia para dar alguma segurança para as instituições culturais, a diretiva de obras órfãs,
mas essa diretiva não foi tão longe quanto poderia ter ido, quanto as bibliotecas principalmente e arquivos que estavam pressionando bastante por ela queriam. É uma diretiva que basicamente estabelece um registro único de obras órfãs, fala que as instituições se querem publicar uma obra que é considerada órfã, tem que fazer uma busca diligente, mas continuam estabelecendo que aparecendo o detentor de direitos depois, o valor tem que ser pago, né? Um valor tem que ser pago adequadamente também para os detentores. Enfim, isso é uma grande fragilidade também da nossa legislação. A gente não tem nada, nem isso, nada semelhante no direito brasileiro. A gente tem algumas boas práticas, a gente fala um pouco disso no livro, algumas coisas que as instituições podem fazer, mas é uma situação basicamente de muita insegurança. E isso tudo é uma discussão que a gente só consegue fazer por meio de articulação entre as instituições, reforma legal, e tem muito pouco estofo, né, entre os museus principalmente. Quando teve toda a discussão de reforma da Lei de Direitos Autorais, foi um processo que começou em 2009, tinha vários setores muito organizados. Eu lembro que o MINC estava buscando muito um apoio das instituições culturais e não conseguia articular uma discussão nesse setor, né? Parece que tem ainda pouco avanço nisso, e foi inclusive por isso, com esse objetivo, que a gente pensou nesse livro, em começar com essas ações, etc. Mas ainda a gente sabe, tudo muito engatinhando. E aí, em outra frente, né, do ponto de vista do segundo problema, que não tem a ver tanto com reforma legal, tem questões que dizem respeito às políticas institucionais mesmo, né, que basicamente as instituições não têm uma política de direito autoral. Todo mundo nesse setor fala no Brasil que essa virou uma preocupação nos últimos 20 anos, principalmente. Então, tudo que entrava nos acervos antes disso não entrava com licenciamento de direitos, né? Basicamente, as instituições que têm obras, que não trabalham só com obras em domínio público, né? Que têm obras protegidas, têm um termo de doação para os acervos, mas esse termo não vinha acompanhado de um licenciamento de direitos autorais. Então, às vezes, nem as próprias instituições, muitas vezes, nem as próprias instituições têm o direito de usar aquelas obras em termos de direitos autorais, né? Tem direito de usar o suporte da obra, pode expor, pode emprestar, etc., mas não pode colocar a imagem no site, não pode colocar num catálogo, licenciar para outra instituição, porque não fez esse licenciamento no passado. Então, uma das coisas que pode ser feita para superar vários desses problemas é se elaborar uma política institucional mesmo, né? As instituições começarem a adotar uma política tanto para as obras que entram, isso em primeiro lugar, né, que estão entrando agora nos acervos, e também para ir resolvendo essas situações do passado de acordo com conforme elas precisam ir utilizando, né? Eu coloquei aí o conceito de sustentabilidade, porque o Millar fala muito, né, de sustentabilidade digital, e parece que sustentabilidade jurídica também é uma questão, né? Se você não pensa numa política nesse momento, daqui 10 anos você vai ter problemas em relação a esse momento, né? E uma outra coisa que acontece dentro das instituições, e que aí é uma polêmica um pouco maior, diz respeito a camadas adicionais de direitos que são colocadas em cima das obras, tá? Então deixa eu tentar separar isso um pouco. Quando você tem uma obra de artes plásticas, vamos dizer, de artes visuais, e você quer digitalizar, o que é feito normalmente é uma fotografia em boa qualidade, por um fotógrafo com muito conhecimento técnico daquela obra. Vamos falar, para simplificar um pouco, de obra 2D. Tem um certo consenso no Brasil, e não é só no Brasil, em muitos lugares do mundo, de que existiriam direitos autorais extras sobre essa imagem que é feita por um fotógrafo. E tem um consenso, quando eu falo que tem um consenso, é um consenso no campo, né? O que as instituições costumam fazer quando querem, por exemplo, permitir que alguém utilize uma obra de seu acervo ou colocar uma obra no seu site? Elas costumam pedir autorização para o autor da obra e para quem fotografou a obra. E isso parte da ideia de que existiria direito autoral sobre essa imagem. É algo do que eu discordo completamente, porque o conceito de obra de arte passa por originalidade. Me parece que uma reprodução, por mais que você tenha um conhecimento específico naquela reprodução, não constitui uma obra nova. Então, para mim, na minha interpretação da lei, do direito autoral, esse fotógrafo não teria direito nenhum, mas esse é o consenso, é como as pessoas trabalham. E isso passa também por
segurança jurídica das instituições, né? Elas têm receio de falar, não, sobre isso aqui não tem direito autoral e eu vou apenas publicar tendo os direitos do autor da obra e não tendo direitos necessariamente de quem fez a fotografia, porque lá na frente eu posso ser processado, eu posso ter problemas, etc. Então, na prática, todo mundo pede autorização. Isso fica mais grave quando a gente está falando de obras de domínio público, porque sobre as imagens de obras de domínio público, teoricamente, ninguém mais teria direito, né? Todas as pessoas poderiam utilizar. Mas, como você sempre precisa de alguém para digitalizar, se criam camadas extras, então mesmo domínio público fica um domínio público meio capenga. A instituição não necessariamente pode usar, porque quem tem os direitos é o fotógrafo, e o público muito menos, porque quem tem o direito teoricamente é o fotógrafo. Então, uma coisa que as instituições costumam fazer para ter segurança jurídica nesse contexto é pedir cessão de direitos do fotógrafo também. Mas isso envolve uma série de complexidades. Eu cheguei a fazer negociações desse tipo também quando eu estava no MAM, mas os fotógrafos falam, tá bom, então se vocês vão ficar com o direito para a instituição, eu vou cobrar muito mais, porque aí a gente está fazendo um outro negócio aqui, né? Eu não estou licenciando a obra para você usar só, estou licenciando para todo mundo, e eu, quando licencio para você, eu licencio por um valor pequeno para depois eu poder licenciar para o público e continuar tendo uma rentabilidade. É um argumento razoável até, né? Tem a ver com o valor de mercado ali do trabalho deles, da instituição não pode pagar aquele valor maior, não consegue ter a cessão dos direitos. Isso é uma das coisas, mas tem outras formas de se adicionar camadas de direitos, né? Então, o IBRAM, em 2013, por exemplo, publicou uma instrução normativa que diz respeito aos museus do sistema IBRAM, e que na época foi muito discutida, foi muito polêmica, porque o que a instrução, ela fazia algumas coisas super positivas, como padronizar alguns termos para os museus do sistema IBRAM poderem utilizar, mas criava uma camada adicional também de direitos, na medida que estabelecia que o uso das imagens, né, o uso do direito autoral, né, a partir do direito autoral, das obras que estão nas instituições do sistema IBRAM tinham que ser autorizadas pelo diretor da respectiva instituição, e mais que isso, se fosse uma obra em comodato, tinham que ser autorizadas pelo proprietário. Isso é um pouco uma confusão, porque a propriedade sobre o objeto físico não tem nada a ver com o direito autoral, né? Eu posso comprar uma obra, isso não significa que eu tenho direito autoral sobre ela, né? Se eu não tiver comprado esses direitos, e acaba misturando todas as coisas e criando muitas barreiras e dificuldades ao acesso, burocratiza, né? E por que normalmente essas preocupações vêm? Não é uma coisa que só o IBRAM faz, né? Muitas instituições, eu estava falando da fotografia da obra, muitas instituições têm a prática de fazer essas imagens para depois poder licenciar também, fazer as fotografias e ter os direitos autorais para depois também poder licenciar como uma forma de renda, mas também para poder controlar o uso, né? Porque as instituições acabam tendo muitos receios com esse contexto digital e das pessoas poderem compartilhar as coisas de forma tão ilimitada, né? E acho que um dos receios é esse, de perda de recursos financeiros, quer dizer, se eu tenho um acervo em domínio público e eu não tenho como cobrar por aquela imagem, será que eu não vou começar a não ter como bancar mais a preservação desse acervo? Aquilo era uma fonte de renda para mim. E outra preocupação é a perda de integridade, né? Se todas as pessoas começarem a tirar fotos das obras que estão no meu museu, ou puderem começar a colocar nos seus sites, esticar a foto, puxar, eu não vou começar a ter uma quantidade muito diferente de obras muito degradadas na internet, e eu não quero ser o guardião da integridade dessa imagem, afinal eu sou um museu. E isso foi um receio que foi muito endereçado quando o Rijksmuseum em Amsterdã começou seu projeto de digitalização. Gente, eu evito muito trazer o exemplo do Rijksmuseum, que todo mundo traz para os projetos de digitalização, porque eu acho que é uma realidade completamente diferente do Brasil, mas nesse caso eu acho que é bem ilustrativo. Quando eles começaram o projeto de digitalização do acervo deles em domínio público, eles colocavam a leiteira no Google e era isso que eles encontravam. Uma variedade muito grande, né, de cores, assim, já tinha um problema de integridade, né? E quando eles digitalizaram sem camadas de direitos, alguém que procura isso no Google não vai saber qual que é exatamente a cor original daquela obra, né? Já tinha uma questão. E quando eles digitalizaram em altíssima qualidade, fizeram uma parceria, colocaram tudo no Wikimedia Commons, hoje quando você procura a obra no Google, o primeiro resultado que aparece é o resultado original da digitalização do Rijksmuseum, né? E isso porque, enfim, por causa dos algoritmos do Google, como o Wikimedia Commons é muito confiável, etc., a busca já te devolve
a imagem com a integridade máxima. Então tem uma questão, né, de pensar a tecnologia mesmo, né, o contexto de cultura digital nessa preocupação com integridade, né? Será que não colocar online realmente preserva mais a integridade do que colocar online, né? Depende muito. Enfim, o Gabriel tocou um pouco nisso, né? Já tem o que o Rijksmuseum fez e o que muitas instituições que estão trabalhando com licenciamento aberto estão fazendo se juntar a outras instituições que estão organizadas em torno desse Open GLAM, né, de utilização aberta de galerias, bibliotecas, arquivos e museus. Tem um site que passa um pouco essas informações. E o Open GLAM, que consiste basicamente em alguns princípios, eu juntei eles aqui, mas o primeiro deles é de, na digitalização, não adicionar camadas de direitos ao domínio público. Então, justamente, se não criar camadas de direitos pela fotografia ou exigir que alguém, quando for utilizar aquelas imagens, tenha que pedir autorização para a instituição ou tenha que cumprir alguma condição específica, liberar os metadados no domínio público e usar a linguagem legível por máquina quando possível e marcar que as obras estão em domínio público, tem licenças específicas para isso, né? E que a instituição tem desejo mesmo de que essas obras sejam reusadas, inclusive como uma forma de engajar o público, pensando em todo o contexto de cultura digital que muda, né? A forma como as pessoas vem fruindo, né? Não vem mudando só a forma como as pessoas vêm entendendo política, mas também como as pessoas vêm fruindo cultura, etc. E essa é uma articulação que não depende de reforma legal, né? Essas são questões que dependem, claro, de recursos, muitas vezes, mas também de se pensar essas questões a partir desses paradigmas e se articular com outras instituições que pensam essas questões para compartilhar esse tipo de recurso, né? Eu vou parar aqui, eu sempre coloco na apresentação uma explicação sobre Creative Commons, tudo, mas eu vou deixar isso para discussão caso isso apareça. Mas eu coloquei também, porque o Creative Commons também é isso, né? Também é um projeto que aparece num contexto de, olha, a gente tem uma cultura digital, as leis de direitos autorais não permitem que a gente faça uma série de coisas, o que a gente pode fazer sem precisar mudar as leis de direitos autorais, já que é tão difícil, né? Como que a gente consegue se articular entre pessoas, instituições que estão preocupadas com dar acesso, conseguir esses princípios, e que a gente sabe são pessoas que provavelmente não vão conseguir mudar isso nas leis de direitos autorais. Então, essa explicaçãozinha é isso. Fecha.